Você não pode ficar de fora. É o tema da mensagem. Tito capítulo 2, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que vocês devem ensinar, exortar e repreendê-los com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Nós estamos vivendo uma época hoje onde a cada dia o ser humano está mais frágil, o ser humano está mais difícil de ouvir as mensagens da forma que é. O ser humano está esquecendo para que é que ele foi chamado por Jesus, ou para que Jesus o chamou. E há uma preocupação de muitos líderes e muitos pastores trazer mensagens que venham agradar. E quando nós começamos a orar, a buscar, o Espírito Santo sempre nos traz necessidades e não mensagens para nós sermos agradados. Então precisamos levar em conta que nós, como seres humanos, principalmente quando entramos numa congregação, temos que termos uma visão mais ampla para compreender o que é a igreja. Quem aqui dentro não precisa de Jesus? Quem aqui dentro não precisa do favor de Jesus? Quem entra aqui e compreende que não precisa de favores, de ajuda da parte do Pai? Então temos que levar em conta que nós somos chamados para sermos transformados e se permitir sermos transformados. O Evangelho de Jesus é esse. Acabamos de ler aqui no texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que ele se manifestou com essa finalidade. Diz porque a graça de Deus, ou o favor de Deus, o presente de Deus, ele se manifestou de uma forma salvadora para todos os homens, e para nos ensinar que devemos renunciar à impiedade, deixarmos de vivermos uma vida ímpia, abandonando as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Aqui está falando de convertimento, está falando de transformação, mudança de rumo, mudança de direção. Convertimento é isso. É quando eu consigo enxergar que o caminho que eu estou vivendo não é o caminho que Deus preparou para mim. É a conduta que eu estou adotando, não é a que Deus ele quer que eu assuma. É quando eu passo a ter uma preocupação profunda no meu interior, dizer: Deus, eu preciso me permitir que o Senhor trabalhe no meu interior para que eu possa alcançar o teu favor. Então, a visão da igreja é como se fosse um centro de recuperação. E nós não podemos perder essa visão. Todos nós viemos para Jesus em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz que Ele começou uma boa obra em nós. Diz que Deus começou uma boa obra em nós e nos aperfeiçoará até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a vinda de Jesus. Ainda essa semana eu estava conversando com alguém falando sobre isso, que da proporção que o homem se dá para Deus, se dedica para Deus, se entrega a Deus, acaba despindo de si mesmo para que Deus possa trabalhar. Deus começa a revelar coisas da vida da pessoa que ele nunca imaginou que teria. Então, na proporção que de verdade eu quero me converter, eu me entrego a Deus, eu me derramo aos pés do Senhor,
e peço para Deus me mostrar quem eu sou, a forma que eu estou agindo se o agrada, se em meu coração precisa ser mudado alguma coisa, e Deus vê a verdade na pessoa, aí Deus revela. E é outro desafio nós aceitarmos essa revelação de Deus mostrando para nós o quanto nós precisamos sermos mudados. Quando nós falamos de sofrimento, ninguém quer. Alguém quer sofrimento aí? Tem algum corajoso aí que quer pedir sofrimento? Ninguém quer. Mas Deus trabalha por intermédio de sofrimento. Me aponte um servo de Deus que não sofreu. Qual foi dos seus servos que não sofreu, não passou por perseguição, por levantes, por lutas? Qual foi um dos que não passou? A Bíblia diz que ele não poupou nem a vida do seu próprio filho, a ponto de nenhum outro sofrimento comparado. Ninguém sofreu, ninguém sofre, ninguém vai sofrer o tamanho do sofrimento de Jesus. E o mais interessante, inocente. Mas precisamos entender, porque poucas pessoas compreendem isso, o porquê Jesus sofreu. Foi a forma de Deus pagar, ou Deus aceitar o preço dos nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, aí a igreja tem de cor, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Qual foi a finalidade da vida? Então Deus deu Jesus para nós alcançarmos a vida, mas alguém tinha que pagar o preço. E esse preço não seria um preço pequeno. As pessoas não entendem. Uma vez um pedreiro criticou a estrutura aqui do templo. Esse pastor é louco, para que uma estrutura dessa? Essa estrutura para um prédio? Ele disse assim para a pessoa que me deu o recado: diga para ele que aqui está o povo mais caro da face da terra, que dinheiro nenhum na face da terra pode pagar. O povo que aqui se reúne foi comprado pelo sangue do meu rei, de Jesus, o Filho de Deus. Vocês conseguem compreender isso? Se não me falha a memória, Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se existe um povo caro, caríssimo, que existe na face da terra, se chama igreja. Porque dinheiro nenhum pôde comprar. Tinha que ser o sangue de alguém sem cometer nenhum delito, nenhum pecado. Então, quando a Bíblia diz que a graça de Deus se revelou, o presente de Deus, a bondade de Deus, ao enviar Jesus, ela se apresentou, ela apareceu, ela veio, com a finalidade de nós sermos alcançados. A graça de Deus manifestou para nos salvar a todos os homens, ou seja, qualquer pessoa que quiser ser salva, que quer entrar nas portas celestiais, quer viver por toda a eternidade ao lado do Pai, vai ter que confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Pode ser rico, pobre, preto, branco, pardo, albino, pode ser cigano, brasileiro, qualquer pessoa de qualquer nação, pode ser considerado uma pessoa de grande influência pela sociedade, uma pessoa aparentemente aos olhos do homem mais vil. Todos eles têm que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, todos eles têm que reconhecer que necessita confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma. Pelo contrário, irão no mesmo lugar de condenação. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 10, versículo número 9 a seguir. Diz que a palavra está bem pertinho de você, na sua boca, saber que se você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com seus lábios o confessares como Senhor e Salvador, serás salvo. Eu tenho que confessar a Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz que o pecado de Adão veio sobre toda a humanidade. Chamado na teologia como o pecado original, diz que
até mesmo aqueles que não cometeram pecado, ou seja, até aqueles que vão nascer ainda. Já existe o pecado de Adão sobre ele, chamado pecado original. Às vezes encontramos algumas pessoas que querem justificar, negando a pessoa de Jesus como Senhor Salvador, e dizem: eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não faço, eu não aconteço, isso aí é bom para fulano, beltrano, ciclano, e se excluindo da salvação, não entendendo que existe esse pecado, chamado pecado original sobre a sua vida. É por isso que o salmista diz, se não me faz memória, Salmo 51, versículo 5: eis que iniquidade refrigerada em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos já nasceram debaixo da maldição do pecado original. E é por isso que Deus envia Jesus para nós sermos salvos. Se Deus não decide enviar o seu Filho, como nós acabamos de ler nesse instante, para nós sermos salvos, nenhum de nós teríamos ou alcançaríamos a oportunidade de sermos salvos ou entrarmos na glória. Ainda há pouco eu conversei com o irmão, porque para quem se aprofunda em geopolítica, consegue ter uma visão mais ampla de tudo o que está acontecendo no mundo. Para quem está acompanhando, está vendo agora a Venezuela sendo tomada. Mas o que tem a ver, pastor, com política? Você vai entender o que eu estou falando. A Venezuela sendo tomada agora no poder, igual aqui no Brasil foi tomada, não foi política ganha. A Venezuela foi tomada agora também, ou seja, existe uma organização, porque toda a vida os Estados Unidos controlam o mundo. Mas agora existe uma organização entre China e entre a Rússia, onde quer controlar o mundo inteiro, quer derrubar o poder dos Estados Unidos e controlar toda a América Latina. O Brasil está onde? Só para vocês entenderem, ou seja, logo, se continuar assim, todos nós vamos estar escravos da China, escravos da Rússia. É um jogo bem sujo, bem longo, e tem pessoas que não têm conhecimento de geopolítica, não compreendem porque os pastores estão defendendo de linha de frente, não estão entendendo porque os crentes estão indo para a rua protestar pela sua liberdade, porque logo nós seremos escravos e vai se cumprir o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 16. O chip vai colocar o chip. E o mais interessante é que a Bíblia diz que quando se cumprir esse período, vai haver um controle mundial de servos e livres, ou seja, de escravos e livres, grandes e pequenos, pessoas de todas as tribos e línguas. Só vão ter poder para comprar ou vender se tiver a marca, ou seja, se tiver ainda. Eu sou um pregador pré-tribulacionista, eu não creio que a igreja vai estar aqui, eu acredito no arrebatamento da igreja antes. Até então eu não mudei, não quero mudar essa visão. Mas se aqui tiver algum crente ainda, vai ser obrigado a usar essa marca. Já foi lançado agora colocar uma constituição internacional. E por que estão fazendo aliança à esquerda, tomando o poder toda a América Latina? Vocês não estão tendo percepção? E se esse é o período, é o tempo pelo qual há o cumprimento da palavra, Jesus está mais perto do que nunca. Segundo os maiores estudiosos da Escritura, diz que a cada 2000 anos é chamada de dispensação de uma forma grande. Vai acontecer eventos extraordinários, ou seja, de Adão e Eva até Abraão 2000, de Abraão até Cristo 2000, e de Cristo até o arrebatamento 2000. Segundo os estudiosos, Jesus pode voltar a qualquer momento. Agora o que vai acontecer se Jesus voltar? Só vai subir aqueles que reconheceram o seu sacrifício em prol da sua vida, o confessou, se converteu de verdade, se submeteu à sua vontade e permanece preparado para subir para a glória com ele. E aí é que está o problema, né? Quem lê o tema da mensagem? Você não pode ficar de fora. E se nós tivermos uma vida desconsultada? O que vai aguentar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos na congregação, a paz do Senhor, carregando a Bíblia e não consertarmos as nossas feridas? É por isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 2, convém nos atentar com mais diligência ou com mais atenção a todas as coisas que a nós foram pregadas, começando pelo Senhor Jesus e depois pelos apóstolos que o seguiram. Os sinais miraculosos, porque se Deus não poupou os anjos quando quer se revelar, como é que vai ter misericórdia da gente? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que compreender, eu tenho que entender o porquê Jesus veio, ou para que Jesus veio, porque Deus nos amou de tal maneira.
ao invés de nos condenar, ao invés de extirpar a humanidade sobre a terra, Deus decidiu dar uma chance para nós, enviando o seu Filho para chamar nossa atenção por intermédio do seu sacrifício, demonstrando o seu amor, sendo Ele santo, puro, impecável, por seres humanos igual a gente, de miseráveis, precisando ser condenados, vivendo uma vida em pecado e transgressão, e Deus mostra o tamanho do seu amor para com a gente, diz: venha para mim, porque eu ainda vos amo. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, se me faz memória, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, ainda sendo nós ainda pecadores, ou seja, transgressores. Quem de nós podemos acrescentar 1 centímetro do cabelo? Quem de nós podemos acrescentar 1 centímetro da nossa altura? Ou diminuir? Quem de nós podemos dizer que amanhã de manhã levantaremos vivos? O ser humano não para analisar essas coisas, ele não manda na sua própria vida, ele não controla as circunstâncias, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, mas prefere tardar a sua salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver hoje como se o dia do Senhor fosse agora. Ou seja, uma pessoa sábia não espera amanhã. Quando me preparar eu vou, quando largar de fumar eu vou, quando largar de beber eu vou. As pessoas têm esses argumentos. Mas é um perigo muito grande as pessoas se prenderem tantas coisas aqui e se esquecer disso. Diz que a graça de Deus se manifestou de uma forma salvadora, mas para nos ensinar o quê? Que devemos viver uma vida sóbria, sem impiedade, uma vida justa. Preste atenção no texto aí, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou de uma forma salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar, ou se abandonar todo comportamento inadequado, contrário aos princípios da palavra. Ainda há pouco, eu ao sair de casa lembrei do Salmos capítulo 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4, olha o que diz aí. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Preste atenção. Para o quê? Contemplar a bondade do Senhor. Presta atenção, falar a formosura e buscar as suas orientações, não sei o quê. Davi está dizendo: eu tenho prazer de ir para o templo. Lá eu quero contemplar a formosura. Sabe o que significa isso? Presença. E eu quero receber os teus ensinamentos didáticos. Vocês conseguem compreender? É por isso que as pessoas não conseguem me compreender quando eu faço crítica construtiva de um momento de culto que seria para ser adoração e aprendizagem para virar culto de dançarinos. E as pessoas não me entendem porque faltam-se frutos. O salmista falou que ele tinha o prazer de estar num templo com duas finalidades: contemplar a formosura, ou seja, se envolver com a presença de Deus, se alegrar, se envolvido com a presença de Deus, e também voltar cheio de conhecimento da sua palavra, ser uma pessoa didática, uma pessoa sábia, uma pessoa direcionada. E quando nós vimos hoje na internet está assim, é o que mais o diabo gosta. Adotaram um modismo onde as pessoas querem ficar dançando, até mesmo parece que um ficando para a outra e marchando uma melhor que a outra, como se estivesse disputando. Desculpa a expressão, vou fazer uma crítica construtiva. E alguns com o mesmo comportamento da macumba, da umbanda, as mesmas vestes da macumba, da umbanda, o gesto da cabeça, com mão na cabeça, bota a mão na cabeça, bota a mão nas costas, e fica rodando a mesma coisa, e leva meia hora, 1 hora, 2 horas no culto. Palavra. E é por isso que ele se permite permanecer enganados. Porque no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpadas para os meus pés, luz para os meus caminhos, e a tua palavra, Senhor. No Salmo 119, versículo 11, sobre diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Observe que a palavra de Deus brinda o ser humano para andar de uma forma correta perante os olhos de Deus, e é isso, e para isso foi que Deus enviou Jesus.
para que nós não vivamos mais uma vida de iniquidade, uma vida de engano, mas uma vida sóbria, uma vida lúcida, você consciente, sabendo o que está fazendo, sabendo o que está promovendo, o que você está participando, sabendo o efeito que vai ter na sua vida e sabendo aonde você vai chegar. Tem pessoas que não param para ser coerentes, são inconsequentes. Segundo ponto da mensagem, primeiro nós vimos que ele enviou. Segundo ponto da mensagem, para renunciar, mudando toda a nossa conduta. Qual foi a pregação do maior profeta? Agora interessante, né? Se for olhar para a lógica humana, Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 14, que nunca houve um profeta maior do que João Batista, nascido de mulher. Agora, quem suportaria estar ouvindo as mensagens de João todos os cultos? Imagine só, quem quer suportar? João chega para Herodes e diz assim: não te é lícito deitar com a mulher do seu irmão Filipe. Manda prender. O cidadão morreu, o irmão disse: vou pegar sua esposa, vou casar com ela, tomou para si. E João diz: não te é lícito deitar com a mulher do seu irmão, rapaz. Pronto, trouxe problema, foi preso. Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Qual é a colocação da palavra de João? Chamando o povo de víbora, de cobra, na cara dos fariseus. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Agora vocês vão entender o que ele queria falar. Quem vos ensinou a fugir de quê? Deus vai entrar com ira, com cólera contra a humanidade? Vai. Isaías profetizou no capítulo 66, no versículo 15, dizendo: eis que é vindo o dia do Senhor, ele virá como um torbelinho, como se fosse carroça de fogo, e muitos não suportarão. Ele diz assim: os imundos não vão ficar. Ele começa a dizer: tal animal, não vai suportar linguagem figurativa, que anda em engano, que anda fédido de pecado, não vai permanecer. Deus vai vir como um turbilhão, vai vir como um fogo consumidor para destruir, para visitar o povo de sobre a terra. É por isso que eu estou falando de juízo, porque haverá um dia que Deus vai entrar em juízo com todos nós, com toda a humanidade, que principalmente é condenar, ou aqueles que se permitiu ser condenado por não aceitarem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Aí João fala: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, Deus está irado, ele vai entrar em juízo e vocês estão fugindo. Ele diz: eis que o machado está posto à raiz. Está pertinho de Deus começar a passar o machado nas árvores. Já está posto à raiz, ou seja, vai aniquilar. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus, antes de destruir, entra em condenação. Há pouco dia eu falei com uma pessoa assim: eu sou contra uma pessoa punida não orientada. Primeiro nós temos que divertir para depois nós punirmos. Aí eu fiz uma comparação na autoescola, é muita informação em pouco tempo. Nem todas as pessoas absorvem, talvez 30%. Nem todas as pessoas absorvem mais de 30% de todas as aulas que estão na autoescola. E quem compra a habilitação, pior ainda. Mas as informações que nós recebemos na autoescola é justamente para isso. Para quando cometermos infração, na prática fora, nós não reclamamos por sermos punidos. É por isso que há necessidade de passarmos pela autoescola. Deus não é diferente, é um Deus justo. Então ele anuncia, ele fala o juízo que ele vai ter, ele dá uma oportunidade, aponta, acaba assinalando a porta de entrada, dizendo por aqui que você não vai ser condenado. E a humanidade não quer entrar por essa porta. Ele mesmo abriu a boca e disse que ele seria a porta, que ele era a porta, que ele é a porta, em João capítulo 10, versículo número 9. Eu sou a porta, Jesus dizendo. E quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. E João 14,6 fala: eu sou o caminho. Ele mesmo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
a não ser por mim, ou seja, só por intermédio da pessoa de Jesus é que vamos ser salvos. Agora tem muitas distrações no mundo, tem tantas coisas no mundo que tentam nos distrair para o advento, ou seja, para a vinda de Jesus. Para termos uma preparação contínua, vigilante a respeito da vida de Jesus, nós temos que estar bem atentos a tudo isso que está acontecendo. Terceiro ponto da mensagem, diz assim o texto: enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o que vai nos manter firme, o que vai nos dar força, o que vai servir de combustível para nós, é a esperança de que um dia Jesus vai voltar e nós vamos viver uma vida melhor. Está falando da sua segunda vida, porque a primeira ele veio. Deus já revelou isso para a gente, ele já veio. É tanto que o calendário grego, ele parou quando Jesus, ele acaba expirando, ele ressuscita, o calendário parou ali. Ainda há pouco eu falei que, segundo alguns estudiosos, o espaço de tempo de Adão e Eva para Abraão, 2000. De Abraão para Jesus, mais 2000. Mas nós estamos em que ano depois de Cristo? Se fôssemos contar esses estudiosos, nós estaríamos em que ano hoje? 6.024, né? Vocês entenderam? Deus parou o tempo para chamar nossa atenção e começou a fazer uma nova recontagem depois de Cristo, para nós entendermos o seu trabalhar. Nós repetimos constantemente, nós estamos que ano 2024, mas é a ser, aliás, descer. A ser significa anticristo e descer depois de Cristo. Nós estamos no 2024, descer depois de Cristo, ou seja, parou tudo. Deus parou o tempo. E agora é hora de nós refletirmos, analisarmos por que Deus está fazendo tudo isso, por que Deus permitiu tudo isso, porque existe uma chance para nós não sermos condenados. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 36, o texto diz que aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho já está condenado. Em João capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos digo que todo aquele que crê nas minhas palavras e naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará mais em condenação, porque já passou da morte. E do que crê quem? Tem que aceitar a quem? Eu já ouvi tantas vezes essas mensagens, às vezes a gente não ouve tantas vezes essas mensagens, mas eu ainda não tomei uma decisão. O maior medo para mim é se permitir estarmos desviados na congregação. E como é que eu vou entender se eu estou desviado dentro da congregação? É como eu estou na praticidade do pecado, e não há mais arrependimento, não há mais abandono, não há mais confissão, não há mais choro, não há mais angústia, você não fica mais indignado quando peca, significa que a sua mente está cauterizada, você está longe do Espírito, longe da presença de Deus, e pode dar sua capa dentro da congregação. Só a vida quando há abandono de pecado. Provérbios 28, versículo 13, diz: aqueles que confessam as suas culpas, os seus pecados, e abandona, alcança misericórdia, mas aqueles que escondem as suas transgressões nunca prosperará. Ou aqueles que escondem suas transgressões não prosperam. Há uma necessidade de confessar os pecados e abandonar. Ainda ontem, aliás, hoje pela manhã, eu tive com uma pessoa, 3 pessoas. Eu parei para ver uma pessoa bebendo, cheia de cachaça. Você bom, mas outro cheio de cachaça. Eu estou conversando com as 2 cheias de cachaça. E eu procurei dar atenção àquelas pessoas. Disse: o que cara veio, meu querido? Cadê você? Por que ele não tomou decisão de entregar a vida a Jesus?
Levei 7 anos me discipulando, rapaz. E você entregou a vida a Jesus ainda? Está perto do tempo? Depois você vem aqui fazer oração comigo, eu venho cá. E tem um do lado que é bem intelectual, já esteve no meio da gente, já discipulei ele também, ele é família. Muito inteligente. E ele falou para mim que o templo não é lá como negação. O templo somos nós. Eu digo, nós não. A igreja somos nós. Eu digo, não. Se obedecer. Nós estamos ouvindo isso hoje, essa ladainha, como se fosse uma ideologia, onde as pessoas estão entendendo que não precisa congregar. A pergunta-chave é, e na Santa Ceia? Dentro de casa, ceiar? Quando a igreja se reúne, está falando, para começar o significado da palavra igreja é eclésias, comunidade, um povo reunido, para começar logo. Segundo, a necessidade de participar da ceia, não se toma ceia sozinho. Já viu alguém que, Senhor, vou precisar da Santa Ceia aqui, vou em casa. Eu não preciso ir para a igreja de manhã, no que mesmo. Aí João capítulo 6, a partir do 51, Jesus fala que aquele que não come da sua carne, não tem vida em si. E não bebe do seu sangue, não tem vida em si. Porque ele é o pão que desceu do céu. Em linguagem figurativa, a Santa Ceia é a celebração da comunhão dos crentes convertidos, genuinamente compromissados naquelas reuniões, participando. A Santa Ceia é uma das maiores revelações de quem está mal com Deus. Cadê fulano? Não é assim ou não? Se o crente está em pecado na Santa Ceia, eu vou ficar em casa. Em vez em quando tem todas as desculpas para eu estava cansado, eu estava sentindo isso, sentindo aquilo, mas só Deus sabe como é que está a vida. É uma das maiores revelações, ou seja, entende-se que por um lado é bom, entende-se que é algo muito sério, que é algo que tem que ser respeitoso, algo que tem que ter temor diante de Deus, não pode tomar ceia de qualquer jeito, eu não prefiro ficar em casa porque eu estou errando diante de Deus. Mas aqueles que querem ser salvos, que vai subir para a glória, entende que tem que ser participante da ceia. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus, eu tenho que me batizar nas águas, eu tenho que sentar na mesa do meu Senhor, celebrando repetidamente e dizendo, ó Senhor Jesus, estou celebrando aquele dia que eu vou estar contigo na glória. É isso que é Santa Ceia, a celebração. Depois do reconhecimento do seu sacrifício pela sua vida, você entrega a sua vida a Jesus, e depois que entrega a sua vida a Jesus, você agora se conserta, faz o batismo, e depois você também do Senhor, e agora fica na comunhão com o Senhor, aguardando a sua vida. E Ele vai trabalhando em nossas vidas, vai trabalhando, até se desse texto mais cedo, em Filipenses 1,6. Aí Ele começa a trabalhar a sua vida. Triste a pessoa, como diz o profeta Jeremias no capítulo 17, no versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Essas pessoas dizem, um dia eu vou, quando me preparar eu vou, quando eu preparar eu vou, quando eu abandonar isso eu vou, confiando em si mesmo. Não funciona. Eu tenho que ir para Jesus da forma que eu estou, e é Ele que vai começar uma boa obra em mim e vai me aperfeiçoar até a vinda de Jesus. É o próprio Deus que vai trabalhar na minha vida. E se eu não fizer isso, confiando em mim mesmo, eu prefiro ficar no versículo 7. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Antes, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Esperança é uma grande expectativa de algo que você entende que não existe nada melhor para você aguardar. Existe alguma coisa melhor do que a vida de Jesus? O que vai acontecer com a minha vida, com a sua vida, quando Jesus voltar e nós subirmos? Pelo menos 2 vezes no Apocalipse se fala isso. Se me fala a memória, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e capítulo 21, versículo 1, diz que ele vai enxugar os nossos olhos das lágrimas. Imagine só, não tem mais lágrimas. A tristeza vai fugir.
Não vai haver mais angústia, não vai haver mais choro, vai ser só plenitude de alegria. Não vai ter abatimento, não vai ter vida sentimental para deixar nós hoje lá em cima, nós estamos em cima, amanhã lá embaixo. Não. Vai ser só plenitude de alegria. Você pode observar, para você entender um pouquinho como é que você fica melhor para a sua compreensão. Você pode chegar aqui um bagaço, com a alma desgraçada sangrando. No dia da oração que Deus te enche da presença, a tristeza fica. A gente esquece o problema, a gente chora, eu pede perdão, Senhor, me perdoe, eu estou arrependido, quando acabar, pensando em desistir. Aí dentro da sua presença, a gente esquece até o cansaço, esquece todas as dores da alma. De repente a gente volta a regozijar. Agora imagine você todos os dias cheio dessa presença, cheio dessa alegria, onde não tem mais espaço para tristeza na sua alma. É bom demais. Falei de esperança. O quarto ponto da mensagem: a vinda de Jesus. Quem lembra o tema da mensagem? Agora imagine só, gente, se nós não estivermos atentos a preparar nossa vida para se encontrar com Jesus, e nós tivermos uma oportunidade de nos mostrar sentados aqui, ouvindo a mensagem constantemente, até participando do louvor, da pregação, e Deus mostra lá uma condição de ser depois do mercado de oração, mas não sentou sua vida aqui, e esse motivo você vai ver de fora. Eu falei para o rapaz aqui na estante, ele falou assim para mim, eu falei assim, não, se obedecer, ser a igreja, aí somos templo, porque a igreja é generalizada. A pessoa está desviada, usando droga, bebendo, separado do casamento, abandonou a família, agora querendo ir embora, dentro da casa com um cara de pessoa bebendo, para usar droga, me dizendo que é templo de Deus. Eu vou concordar? Se não, ainda não. Se ser igreja, se obedecer, ainda mas ninguém tem condição de ser perfeito. Quem queria ser perfeito foi o diabo. Quem disse que o diabo queria ser perfeito? O diabo queria estar no lugar de Deus. Não tem condição de ninguém ser perfeito, não. Então, se você desviou, foi, não, aí tem chance ainda. Você está se contradizendo aí, meu querido. Eu falei 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, aqui na se quiser eu mostro aqui, ó. Capítulo 1, versículo 15, 16, do livro de 1 Pedro. A Bíblia está bem clara, dizendo assim, ó, assim começando aquele que nos chamou, sede santos, vocês também, em todas as maneiras de viver, porque assim como eu sou santo, sede santo, vocês também. Mas ninguém tem que ficar igual a Deus, não. O problema é do seu conceito. Mas se Deus disse que eu posso, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu não quero saber, quer mais texto bíblico? Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 29, esse aqui vai dizer bem claro que Deus nos chamou, aos que chamou também predestinou para sermos idênticos ao seu Filho Jesus Cristo. Então eu tenho um modelo assim, que a pessoa vê Jesus. Eu não posso ficar gritando, não vou conseguir, eu não vou tentar, ninguém pode chegar lá, ninguém nunca vai chegar. Se Jesus falou que ele vai conseguir, que eu vou conseguir, que ele vai me ajudar, que eu vou pessoa, então eu vou continuar crendo nas promessas de Jesus. Você entendeu? Olha o argumento, o diabo queria ser perfeito. Quando foi que o diabo queria ser perfeito? O diabo se rebelou. O diabo queria tomar o lugar de Deus, da adoração. Tanto Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, como Isaías, capítulo 14, versículo 12, vai falar isso. Que ele começou a dizer em seu coração, serei semelhante ao Altíssimo, colocarei o meu trono na pregação e receberei adoração. Aí Deus olha para ele e fala assim, pois, porque levaste o teu coração. Sabe o que significa isso? Não é querer ser perfeito, não. É deixar de reconhecer a soberania e a autoridade do divino. É quando a pessoa quebra os princípios de hierarquia. Deus, não estou nem aí para obedecer, agora eu vou tomar o seu lugar. Imagina. Cheio de inveja. Até que achaste iniquidade de ti pela multiplicação dos nossos pecados, pois tu disse que seria exaltado, mas serás abatido até ao inferno. Eu disse, meu Deus, que argumento é esse, Senhor, que esse homem está usando? Ele disse, semana que vem eu vou dar um problema aqui. Vem mesmo, vai teu papinho. Eu vou.
Aí eu falei, questão tira. Um dia para ir lá, se eu vou, já estou pensando agora o dia que eu vou lá. E eu gosto disso, de pessoas intelectuais. Eu gosto de pessoas que se acham ser inteligentes. Ah, como eu gosto. Pegar uma espada desembarcar desse tamanho, mas vou enfiar até o cabo mesmo. Aí eu não tenho pena. Eu estou já ansioso já. Você foi para onde está? Eu estou ansioso. Prepara esse dia logo ali. Me chamou, me convidou. Eu vou lá. Mas imagine só. Nós sabemos já que Deus enviou Jesus. Para que propósito? O que Ele espera de nós em termos de conduta e comportamento e obediência. E também revelou para nós que nós vamos alcançar de galardão. Ou seja, Jesus vai dar e sermos semelhante a Ele, com o corpo glorificado. Às vezes isso daqui estuda um pouquinho, entende o que é um pouco de ciência, até mesmo quando Jesus sobe a ascensão, como é que chama? Esqueci agora, fugiu da mente agora. Jesus sobe a ascensão, os discípulos ficam tudo olhando para ele, Atos capítulo 1, versículo 11, mas eles não podem subir gravidade. Ninguém lembra, não, gente? Não, quando a pessoa, a gravidade, me fala isso, expressa a gravidade. Gravidade, tudo de algo acima desce. Jesus subiu, ele venceu a gravidade. Só que tem uma palavra correta que é dada. Ascensão, mas subiu ao céu, que eu acabei de falar até agora. Não fica em gravidade, ele venceu a gravidade, subiu. Os discípulos ficaram tudo parados, olhando Jesus subir em ascensão, sem nenhum deles poder subir. Sabe o que significa que nós sermos idênticos com Jesus? A lei da gravidade não vai poder nos impedir de subir para a glória. Para quem já teve o privilégio de ser arrebatado com o Espírito, passa a ter um pouquinho de entendimento do que é isso. Você nem imagina aí, você já está. Não existe espaço de tempo de contagem para você chegar às localidades. É fração de milésimos de segundos, um piscar de olho, eu consigo compreender o que é arrebatamento. Já tive o privilégio de ser arrebatado no Espírito, Deus me levar ao mundo, fração de milésimos de segundos. Não deu tempo nem ver, as coisas estavam no caminho. Só lembro que eu cheguei na casa, se você não demônio a pessoa, eu voltei para outra casa, eu voltei para muito rápido. Eu digo, rapaz, e quando eu voltei para casa, na minha casa, o corpo com ele. O Espírito não queria entrar no corpo. Aí se eu ímã contrário, para a minha explicação para melhor compreensão, que quebra o ímã, pega o ímã, tem um lado que cola rápido. Você vê o lado assim inverso, ele fica resistindo. Quem deu essa experiência com o ímã aí? Ele resiste. E aí o Espírito resistia para entrar no corpo, e de repente, eu perguntei, Deus, o que é isso? Eu escutei a voz de Deus, eu nunca vou conseguir passar a sensação para vocês. Mas é como que se todos os meus ossos, os ossos do corpo, eles estremecessem, tremer de medo. Meus ossos tremeu. Eu escutei a voz de Deus assim, falar assim, eu te escolhi. Mas foi uma voz tão tremenda que até os ossos dentro do meu corpo eu sentia tremendo. Eu disse, meu Deus, já entendi, Senhor, já entendi. Uma experiência profunda. Eu gostaria que toda a igreja tivesse essa experiência, porque nunca mais vai ser a mesma pessoa. Uma experiência profunda, por isso que vamos entender o João querendo passar pelo povo, escrevendo para a melhor compreensão dos leitores, dizendo que a voz de Deus, ó, batizando como voz de muitas águas. É uma voz que mexe com a sua estrutura. Agora imagine só os discípulos vendo Jesus, dizer, eu quero ir, mas não posso, meu corpo está aqui, preso aqui embaixo. A lei da gravidade não deixa eu subir, nem a lei da gravidade vai nos impedir de subir. Na primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 2, a Bíblia diz assim, amados, ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos de uma coisa, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, e assim como ele é, nós o veremos. Lembra de Maria quando ele ressuscita dentre os mortos? Maria Madalena, ao seu encontro, a primeira mulher que vê Jesus após a ressurreição,
foi Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo número 9. Mas ele aparece a ela, e ela choramingando. Esse aqui é um jardineiro. Aí ela, esse foi tu que pegou o corpo do meu Senhor? E ela, Jesus, e de repente, quando ele fala assim, Maria, ela reconhece a voz, vai correndo ao seu encontro. A Jesus ainda não me toques, porque ainda não fui glorificado. Ou seja, meu corpo ainda está em processo de glorificação. O corpo ressurreto, ressuscitado, está em processo ainda. Não me toque aí. É esse corpo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Há uma religião que eu não quero citar nome por questão de ética, que diz assim: nem carne nem sangue herdará o reino de Deus, não, você vai para o céu, mas tosse o versículo, o texto bíblico, não tem exegética, não tem homilética, não tem homenêutica, não tem nada. Só pega os versículos isolados para defender o seu bel prazer, para atrair adeptos da sua religião. Aí esquece que o texto diz que nem carne nem sangue herdará o reino de Deus. E Paulo está explicando justamente isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Todo está falando de ressurreição. Aí pega só o capítulo 15, só os versículos 50, que é distorcer todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Aí versículo 51 diz: mas eu vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ou seja, no piscar de olhos. Ele está falando do nosso corpo receber a glorificação semelhante a de Jesus. Porque esse corpo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E esse corpo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, dizendo que nosso corpo vai ser semelhante ao corpo dele. Quem foi outra pessoa que fez a promessa? E recebemos um corpo ressurreto, um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo que não vai mais se decompor. Quem foi outro ser que prometeu tal coisa? Só Deus. Aí você vai entender qual o galardão nós vamos receber se nós se convertermos ao cristianismo. Eu costumo dizer que o cristianismo não é religião, é a doutrina de Cristo. As boas novas eu obedeço a Ele, eu vou alcançar a salvação na minha alma, eu não vou ser condenado, eu não vou ser um religioso num período de tempo numa congregação. Quem tem um pouquinho de entendimento, experiência com o próprio Deus, com o próprio Jesus, vai entender que se fosse participar de religião, eu particularmente falando, não participaria. Religião não salva. E triste das pessoas que pensam que cristianismo é religião. Não é? Deus não vai salvar nem religioso. E por falar de religioso, tem um exemplo muito grande de uma pessoa que estava perdida e a se não se convertesse, não se tornasse um discípulo de Cristo chamado Nicodemos. Ele conhecia a teologia, ele dava dízimo 2 vezes por semana, 2 dias de jejum por semana, ele era considerado um príncipe de teologia. Imagine só, um príncipe, um homem respeitado, cheio de conhecimento, mas não sabia o que era nascer de novo da água e do Espírito. Aí Jesus olha para ele e falou assim: é necessário te nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3, versículo 5. Necessário te nascer de novo. Ele está falando de uma transformação no seu interior. Aí o mais interessante é que ele fala assim: o que eu vou fazer? Porventura eu voltarei a entrar no interior da minha mãe e tornarei a nascer de novo? Jesus mais uma vez olha para ele e fala assim: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito nem pode ver o reino de Deus. Se não pode ver, imagine entrar. O texto vai dizer que Nicodemos depois foi ter com Jesus durante a noite para que ninguém o visse. Vocês entenderam? Rapaz, aquele ali mexeu com minha estrutura. Eu estou acreditando que eu estou servindo a Alá, ou Jeová. Vem esse homem, diz que eu preciso nascer de novo. Eu vou lá aprender com ele, escondido de noite. Se tornou discípulo de Jesus. Aí se foi assim, pela bagagem, a aparência, o conhecimento, está salvo. Mas há uma transformação de verdade no interior. E é por isso que eu falei que Jesus, ou Deus, não vai salvar religiosos.
Não é comportamentos de religioso que vai para a igreja e volta, não. É um desejo profundo de transformação do nosso interior, para que de verdade o homem interior, segundo Cristo, ele possa nascer dentro de nós. Efésios capítulo 4 fala sobre isso a partir do versículo 17. Vai dizer que nós temos que se despedir de nós mesmos, despir do velho homem. Eu quero ficar estudando esse texto aí, Efésios capítulo 4, versículo 17 e seguir, por favor. Você não pode ficar de fora. Eu queria ter mais ou menos uns 40 minutos ainda na mensagem para nós explorar mais 2 tópicos. Não vai dar. Diz assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Nós somos gentios. Quando observa o comportamento de Paulo, explicando isso, você tem que viver como eles vivem. Vocês eram gentio, agora vocês participantes da graça, ou seja, a igreja, mas você não pode viver mais como eles. É por isso que quando nós entregamos a vida a Jesus, no início da nossa fé, nós temos dificuldade de se adaptar. Porque começamos a ver muitas coisas que precisam ser mudadas na vida, todo dia a madeira comendo nos nossos ombros, todo dia uma mensagem dura, rapaz, é difícil, não, todo dia pancada. Você escutou isso aqui, pastor, todo dia pancada, você também ninguém aguenta, né? Eu digo, oxe, louco, Deus está apanhando. E assim vai se passando a mão nos seus ombros e você nunca ser mudado. E chegar no final ainda, queimado no inferno. Seria pior. Eu quero ter pessoas que todo dia me confrontem por a palavra. E vai servir de advertência e despertamento para estar de pé. O texto diz assim, como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Pensamentos inúteis, mente a coisas supérfluas, coisas vis. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por sua ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Quantas pessoas nós conhecemos, até mesmo olhando para trás, alguns de nós, talvez a maioria, não vivia assim. Com pessoas desenfreadas que não tinham controle na sua conduta, guiadas pelos seus desejos momentâneos. Dá um exemplo. Eu conheço pessoas que simplesmente davam vontade de beijar o primeiro homem que encontrava. Beijar. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu vou tomar todas porque eu vou procurar alguém para sair nessa noite. Isso aí, eu bebi, isso aí. Eu conheço pessoas que começaram a fumar cigarro e depois eu vou provar uma maconha e ficaram na maconha. Ou seja, deu vontade momentânea, acabaram ficando escravos do pecado. Eles eram guiados das consciências dos olhos, consciências da carne, e hoje estão afundados nos vícios, porque não conseguiram controlar os desejos momentâneos da sua própria carne, da sua própria natureza. Eu costumo dizer que Deus, ele não converte natureza. Sabe disso? Deus não converte o crente. Por intermédio do seu Espírito, João 16, versículo número 8, diz que o Espírito ele convence. Ele não converte, ele convence. Você dá no entendimento da palavra, obedece aqui, obedece ali, a gente vai se submetendo. Ele convence. Por que Paulo ficava naquele conflito em Romanos capítulo 7, versículo 7, versículo 14? Paulo sempre em conflito. Romanos capítulo 8, versículo 7, tudo ele está falando de conflito de natureza. A natureza tem que ser dominada, controlada pelo próprio ser humano. E é por isso que há uma necessidade muito grande
de nós estudarmos sobre temperamento. Hoje nós temos em nossa mão um celularzinho. Você vai colocar assim, estudo sobre temperamentos humanos. Aí aparece lá, fleumático, melancólico, sanguíneo e fleumático, melancólico, sanguíneo, e colérico. Aí você vai começar a estudar, começa a ouvir. Claro que vai ter várias especulações, explicações diferentes. Você vai absorvendo para você se identificar, ou identificar o seu temperamento e ver onde pode se aperfeiçoar, para você controlar a sua natureza. Eu sou explosivo. Se alguém me futucar 2 vezes, eu na treina, eu pipoco, eu sou sanguíneo. Finge ser uma pessoa tranquila, mas na terceira cutucada, na verdade eu costumo dizer que é um baiacu. O baiacu é um peixezinho que quando alguém coça, ele se continuar coçando, o negócio não vai prestar, né? Aí dá 3 cutucadas, não controla, é sanguíneo. Aí você quer estudar sobre como controlar o sanguíneo, como é que consegue controlar esse temperamento, você ter um controle de si mesmo para não cair em escândalos, para não querer criar problema ou ter problema, para você não fazer alguma coisa e depois se arrepender. Então tem que ter um autocontrole. Deus não converte natureza. Eu sei muito bem o que é isso. Eu falei para Deus, Deus, não me deixa passar fome, não tem problema nenhum, eu quero passar qualquer prova, menos tomar um tapa no rosto. Foi a primeira coisa que Deus permitiu que o cidadão me dar para de soco. Eu não vou decidir, vontade, né? Você já sabe, né? Vontade de entrar no tutano, dar uma só e largar lá, dizer, ei, Jesus de Nazaré, ô pisteado miserável, morre, desgraçado. Fica aí. Aí não vai ter outra oportunidade de ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, não, vai. Aí você se engana pensando que depois daquela prova ali, Deus não permite outra, e você pode ser que não perca o autocontrole. O diabo gosta de cutucar. Se fosse contrário, várias vezes que o diabo já me cutucou, já me afrontou para provar minha natureza, eu não vou por esse caminho. Eu aprendi isso com o apóstolo Paulo. Paulo era colérico e sanguíneo, imagine. Era mais colérico do que sanguíneo, mas Deus permitiu que cada situação, se me fala a memória, capítulo 15, versículo de número 24 do Atos dos Apóstolos, permitiu uma divisão na igreja. Essa divisão, Jeová, o apóstolo Paulo passou por divisão, passou. Paulo disse, eu ouço que no meio de vós, alguns saíram do meio de vós, turbando os vossos pensamentos com palavras. Ou seja, eram cristãos que estavam no meio dos crentes e de repente decidiu sair, turbou as pessoas que estavam com ele. Paulo, 2 anos naquele lugar, fazendo obra missionária. E para acabar de completar, se repete esse mesmo capítulo, depois a separação do apóstolo Paulo junto com Barnabé. Barnabé e Paulo juntinhos, já passou um transtorno terrível no versículo 24. Se não me engano, é o versículo número 29, 39, por aí. Aí agora diz que houve uma contenda entre Paulo e Barnabé, a qual não conseguiram se conter a ponto de se separar. E aí Barnabé tomou consigo Marcos, que é João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. É o mesmo que escreveu as cartas de João, o Apocalipse. Ainda era discípulo, se tornou apóstolo, amadureceu, se reconciliou, estava desviado, voltou aos pés de Jesus, amadureceu, assumiu uma postura de teólogo e passou a seguir o Senhor de novo. Imagine só. Mas houve uma contenda entre eles, que eles decidiram carregar João Marcos e Paulo decidiu andar com Silas. Agora imagine, não é para ser o contrário, é Deus. O Senhor tirou Paulo, era um homem assassino, sanguinário, perverso, nem respeitava a Deus, perseguia a própria igreja. Pela ótica humana, não. Agora você vê Jesus, Deus vai me poupar, né? Deus me guardar. Não, peraí, Paulo, vou te dar o teu. Bomba. 39. Toma-lhe bomba em cima de Paulo, mas Paulo em nenhum momento agora se permitiu que a sua natureza o dominasse a fazer perversidade, agir de novo com agressividade física com ninguém. E mesmo no ministério,
ele passou por divisões, que não deixa de ser uma permissão, e ao mesmo tempo tentação do inimigo, para ver se Paulo caía e espancava alguém. Paulo vigiou, permaneceu firme, e não parou não. Se você pular o capítulo número 16, o apóstolo Paulo viaja numa viagem missionária. Quando chegar no versículo número 16, encontra uma jovem endemoniada, expulsa o demônio. Aí tinha um povo lá que eram uns feiticeiros, que fez um pacto com um capeta e colocou um espírito maligno numa jovem de adivinhação. Paulo está passando por lá e ele vê Paulo e Silas passando para pregar a palavra, sempre naquele lugar, e aquele espírito maligno na boca daquela mulher fingindo está com alguma coisa na boca, começou a clamar e dizer: vejam, ouçam, esses homens são servos de Deus Altíssimo, ele nos prega o caminho da salvação. E Pedro, Paulo e Silas passando ali quietinho. Diversas vezes no dia que Paulo não aguentou mais, Paulo olhou para aquela jovem: Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. Buf. Mas ele fez uma boa ação ou uma má ação? Aí depois pensou o que com ele? O senhor daquela mulher descobriu que ela era jovem, já tinha assim o liberto do espírito maligno, que não adivinhava a vida de ninguém, nem até mais lucro. Arrumou um montinho, foi até as autoridades acusar Paulo e Silas, mas levaram uma surra boa, tomaram uma surra terrível, chegou a ponto de ir preso. Agora imagine só, né? E os crentes de hoje? Só basta só uma pessoa passando para falar: não vou mais para aquela igreja. Se alguém passar, dá bicudo, viu? Fulano não falou comigo. Contendeira, sai dele, não entra mais, em nome de Jesus. Um lugar de crente olha cheio de crime, cheio de não me toque. Está Paulo e Silas dentro do presídio fazendo o quê? Adorando. Começaram a adorar dentro do presídio, depois de uma surra, sem fazer nenhum mal, inocente, calúnia, informação, por causa das acusações dos feiticeiros, decidiram adorar a Deus. Sabe o que me chama a atenção? Agora, em segundo da meia-noite, eles estavam adorando. Diz que houve um terremoto naquele lugar. Deus fez com que aquele lugar estremecesse. Todas as portas do cárcere começaram a se abrir, de todas as salas. Não só foi da sala dos discípulos, não. De todas as salas, e as correntes que estavam algemadas caíram. Deu para vocês perceberem a ação de Deus? Houve terremoto local, as portas dos cárceres, todas as portas se abriram, e todas as correntes que estavam acorrentadas, os presos soltaram das suas pernas e das suas mãos. O carcereiro, quando viu tudo arreganhado, disse: poxa, todo mundo fugiu, agora vão me matar, porque o responsável por aquele cárcere é o carcereiro. Se eles lá fugiram, os magistrados, ou seja, as suas autoridades, ia culpar eles, dizendo que ele seria uma pessoa incompetente, irresponsável, ou facilitou a fuga dos presos, ele ia ser assassinado. Aí ele mesmo decide pegar uma espada para tirar sua própria vida, e quando ele vai se lançar sobre essa espada, ó Paulo: ei, não faça tal coisa, estamos todos nós aqui. Imagina só, quando ele entra lá dentro, encontra todos os presos lá dentro, ninguém fugiu, ninguém correu, ele percebe que essa ação foi divina por causa da adoração e da oração de Paulo e Silas. Aleluia! E o que foi que ele fez para provar isso? Ele não se ajoelhou na frente de nenhum outro prisioneiro. Ele correu e se ajoelhou diante de Paulo e Silas e perguntou a Paulo e Silas, ajoelhar nos pés dele, dizendo: o que devo eu fazer para me ser salvo? Glória a Deus!
Vocês perceberam a ação de Deus? Aí na luta que ela falou, quero, eu vou desistir, eu vou correr, está difícil, está doendo, não aguento mais. E por que não adorar, né? E por que não exaltar? E por que não orar? Por que não glorificar? Por que não exaltar? Quando te adora em meio às perseguições, às dores, Deus escancara as portas, Deus muda qualquer situação. Observe uma coisa interessante, que depois que esse homem faz essa pergunta, eles respondem, creia no Senhor Jesus. Versículo 31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia vai dizer que aquele carcereiro pegou os 2 discípulos, levou para a sua casa, limpou as feridas, os alimentou e ainda pregou para a sua família, ganhou toda a sua família para Jesus. Glória a Deus. E depois os magistrados vieram lá para liberar Paulo e Silas, dizendo lá para liberar esses homens. Quando Paulo chega lá, lê o relatório da soltura, diz, diga a eles para eles mesmos brincar de soltar a gente, não? Porque ele espancou de uma forma ilegal, sem nenhum julgamento transitório, segundo a justiça, sendo cidadãos romanos. Olha, ele vir para casa e fosse rodar, estou livre, vamos para casa. Não, senhor, vou ficar aqui esperando os magistrados. Entrou no presídio de novo. Olha que loucura. Entrou no presídio de novo e foi lá esperar os magistrados vir cá, pedir desculpa a eles pela prisão fora do processo formal. Vários magistrados lá se desculpar para Paulo e Silas por ter cometido um erro, que ele não podia ter transformado o cidadão romano daquela forma, pedir desculpa e eles foram liberados. Olha o que Deus faz. Permitiu a prisão, mas quantas almas lá dentro Deus salvou? Se não fosse aquela coisa da prisão, aquela família ia ser salva? Acho que não tem que pagar o preço por alma de ninguém, né? Às vezes eu falo para Deus, não é possível, eu pago um preço desse tão grande, quantas almas você não vai mandar para perder? Eu fico assim questionando para Deus, esse preço está sendo muito pesado. Com certeza você vai mandar uma multidão, porque se for mandar os gatinhos pingados, com todo respeito, vai ser doloroso de lá, manda a multidão. Não é possível, depois de tanta luta, depois de mesmo dificuldade de ganhar uma alma, 2 almas, eu creio ainda, eu tive até uma visão, gente. Eu tive até uma visão, eu falei assim, não vou falar. E começou a chegar famílias aqui. Eu lembro uma família grande da Novinha, eu e a irmã dele, uma família tudo galego. Família, começou a vir famílias inteiras. Esse lugar, eu era assim, lugar pequeno, meu Deus, não estava me preocupar. E agora, faz o quê? Com esse povo. Ficou pequeno o lugar, famílias inteiras vindo para aqui. Ou seja, a gente tem que murmurar, reclamar, aquelas pelejas que nós estamos enfrentando. Pelo contrário, temos que se levantar, orar e adorar para que Deus possa fazer o que Ele quer. Porque Deus não opera em meio de murmuração, de reclamação, por qualquer coisa que vai contra a sua vida, a sua expectativa. Você fica, o inimigo está aturando Deus, você está vendo, né? Eu coloco nas tuas mãos, não vou me desesperar. Eu sei que o Senhor está vendo, eu sei que o Senhor vai agir, coloco nas tuas mãos, só está orando e glorificando. Elas ficaram muito mais, Senhor, que o Senhor permite isso, Senhor, se o Senhor permite a vida foi Beltrano, e as coisas não funcionam. Quem não me mandou a mensagem? O Paulo ficou de fora, o Silas ficou de fora. O que devemos fazer? Adorar, servir, orar. Eu queria que orar dessa, mas para tirar mais para 2 pontos, mas não dá não. Eu fiquei preocupado, não fiz esse sermão hoje. Eu coloquei aqui para ver a mensagem aqui, separei a mensagem aqui, nem parei para olhar. O horário já foi, glória a Deus por isso. Eu queria tirar mais 2 toques, o horário já foi. Mas não se permita ficar de fora daquele grande dia. Só vai ficar de fora quem ama Jesus. Só vai ficar de fora quem não se converter. Só vai ficar de fora quem não quiser abraçar essa oportunidade. Só vai ficar de fora quem não abraçar essa esperança do aparecimento do Senhor nosso Deus e do Senhor nosso Jesus Cristo. Pelo contrário, há uma porta aberta para nós. E essa é a maior esperança, o arrebatamento da igreja. E ainda que não houvesse arrebatamento, só salvação também é não o suficiente. Imagine qualquer mais Jesus voltar, você subir com ele em glória, como diz em Filipenses capítulo 3, versículo número 20 e versículo 21. Tá bom com aí esse texto. Porque a nossa cidade está nos céus.
de onde também aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso e sujeitar em si todas as coisas. Paulo diz que a cidade está onde? No céu. De onde também estamos aguardando a maior promessa e a maior esperança que a igreja tem que ter isso aí. Eu estou sofrendo aqui, mas um dia não haverá sofrimento. Está doendo aqui hoje, mas haverá um dia que não haverá mais dor. Ou se eu vou tudo isso, mas haverá um dia que eu não vou passar por nada disso, porque eu estou aguardando aquele que vai transformar, mudar completamente a minha vida. Às vezes, duas crianças ficam olhando para o chão, olhando para as lutas, olhando para os problemas, para a dificuldade. Olha para Jesus. Imagine Jesus voltando para você subir. Imagine Jesus entrando nessa situação, mudando completamente a situação. Ele pode todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode mudar qualquer situação, depende da sua fé e do seu posicionamento diante de cada circunstância que você enfrentar. Não fique de fora.